Gente, essa semana, num vídeo antigo, um cara chamado Rodrigo me fez a pergunta que vale $1 milhão. Ele fez a pergunta que eu acho que define o canal. E a pergunta é: como se reinventar? Porque se eu estou falando o tempo inteiro sobre como a gente, para se curar de um burnout, precisa se reinventar, essa é uma pergunta legítima. Tudo bem, é uma pergunta legítima de quem está há pouco tempo no canal. Mas ainda assim é uma pergunta legítima e muito importante. Porque muitas vezes a gente precisa parar para pensar e amarrar tudo que vem sendo falado todo dia. Quando você começa a fazer uma dieta, por exemplo, você olha no espelho, todo dia, mais de uma vez por dia. E é difícil você perceber que você está realmente emagrecendo. Porque você está se vendo o tempo todo. Então a mudança que você percebe entre uma vez e outra que você olha no espelho é nada. Mas aí chega alguém que não te vê há bastante tempo e fala: meu Deus do céu, como você emagreceu? Aí você fala: nossa, é mesmo, eu vi que minha roupa estava maior, estava mais folgada. E aí você começa a perceber melhor o seu avanço até ali. Essa pergunta é a mesma coisa. A gente fica pensando nisso várias vezes por dia. Eu fico aqui fazendo drops, fazendo vídeos, mas eu não tinha dado um passo para trás para falar como tudo isso que eu falo todos os dias resolve essa questão. Quando eu respondi para o Rodrigo, eu respondi assim, vomitado, de uma vez. E o fato de ter saído assim tão fácil me deixou muito orgulhosa, sinal de que eu estou falando as coisas que eu realmente estou entendendo, processando e conseguindo amarrar ao longo dos vídeos, ao longo do tempo. Então a minha resposta a essa pergunta é praticamente o que eu respondi para ele no comentário. Mas eu acho que vale a pena porque ela é importante, nem que seja para a gente parar para pensar um pouco em tudo o que é falado aqui no Instagram o tempo todo. De uma vez só, no que é essencial para a gente ter na cabeça a respeito do que é preciso ser feito para que a gente se recupere de um burnout. E como eu falei para ele, a resposta começa aqui. Você já percebeu que o tempo inteiro na nossa vida a gente está sob julgamento das pessoas? No WhatsApp, nas redes sociais, dentro da nossa casa, no trabalho, nas nossas amizades, nas pessoas que a gente conhece na rua o tempo inteiro. As pessoas estão olhando para as outras, julgando o que está acontecendo, segundo o seu próprio ponto de vista, na vida daquela pessoa. As escolhas que a pessoa faz, como ela se apresenta para o mundo, nas decisões que ela toma, nas atitudes que ela toma, o que ela conseguiu ou não conquistar e de que forma. A gente está sob julgamento e julgando as outras pessoas da mesma forma. Só que quando a gente realmente se importa com o julgamento das pessoas a nosso respeito, e é bem difícil não se importar, a gente cria um personagem. E a gente vive de acordo com esse personagem todos os dias, o tempo todo. A gente encarna essa pessoa que tem essa aparência, essas roupas, esse apartamento, esse carro, esse trabalho, esse cargo, esse salário, essa varanda gourmet, esse namorado, essa esposa. E quando a gente começa a olhar essas coisas na nossa vida e em nós, e isso perde o sentido, a gente começa a se ver infeliz e adoecendo. Porque para manter tudo aquilo, a gente está sendo obrigado a abrir mão de valores que são essenciais a nós. A abrir mão de aspectos da nossa personalidade que tornam a gente genuíno, sincero, honesto com o mundo. A gente está tendo que confrontar a nossa essência em muita coisa. Quando a gente encarna esse personagem e ele vai ficando cada vez mais diferente do que a gente nasceu para ser, do que a gente essencialmente é, do que a nossa alma, com toda honestidade, a gente começa a ficar doente. E a gente precisa começar a entender o que de todas essas coisas realmente faz a gente feliz. O que de todas essas coisas a gente ficou feliz em conseguir, a gente ficou feliz em traçar um caminho, em caminhar um caminho até chegar a essas coisas e a essas conquistas.
Que coisas a gente está fazendo e conquistando na nossa vida porque isso faz a gente feliz, e que coisas a gente está fazendo ou conquistando na nossa vida porque essa é a expectativa que as pessoas têm a respeito do que nós precisamos conquistar e fazer para ser feliz. Porque se estabeleceu um padrão, porque com todo mundo é assim. Será que você continua conquistando as coisas porque você tem medo do que as pessoas vão pensar se você não fizer isso? Será que é um medo do que você vai pensar sobre você? Porque a gente é criado nessa cultura. Então, a expectativa das pessoas muitas vezes passa a ser a nossa expectativa. E a gente começa a achar que a gente só vai ter valor se a gente conquistar as coisas que todo mundo conquista. A gente começa a atrelar o nosso valor ao que a gente produz no trabalho, ao cargo que a gente tem, ao número do nosso holerite. A gente começa a atrelar o nosso valor ao relacionamento amoroso que a gente tem para exibir para as pessoas, ao fato de não estar sozinho, de não ser largado, de parecer ser valorizado. Nessa hora, a gente tem uma vontade louca de refazer os nossos planos, os nossos sonhos e os nossos objetivos. Só que a gente tem uma dificuldade muito grande em fazer isso, porque a gente não sabe viver de outro jeito. Todos nós somos criados dentro dessa cultura. É assim que a gente entende que a vida funciona. E a gente tem uma personalidade, nós que chegamos a um burnout, de agradar as pessoas, de ter a aprovação das pessoas. A gente não sabe nem que botão aperta para a gente começar a rever os nossos objetivos, sonhos e planos. A gente fez desse jeito a vida inteira. E mesmo quando a gente tem a consciência de que está dando errado, a gente simplesmente não sabe o que é para fazer. E é aí que entra a terapia. A psicoterapia é absolutamente fundamental no tratamento de recuperação do burnout. Na minha opinião, é absolutamente fundamental na vida de qualquer pessoa. Mas estamos falando aqui com foco no burnout. Então a terapia é absolutamente fundamental na vida de uma pessoa que chegou a um burnout, justamente para que a gente comece a ressignificar tudo na nossa vida. Desde as coisas grandes até as coisinhas pequenininhas no nosso dia a dia. As coisinhas pequenininhas no nosso dia a dia que irritam a gente pouquinho por pouquinho e que acabam colaborando enormemente para o nosso estresse. Não é tão difícil ressignificar à medida em que a gente vai andando no tratamento, no processo de recuperação de um burnout. Não é tão difícil ressignificar o trabalho. Você vai arrumar uma outra forma de trabalhar. Você vai arrumar um outro caminho profissional. Não que seja fácil, mas não é tão difícil de ressignificar quanto as coisinhas pequenininhas que irritam a gente no dia a dia. E muitas vezes a gente foca nas coisas grandes e as coisas pequenas mantêm a gente empacado no mesmo lugar. E eu vou te dar o exemplo que eu dei para o Rodrigo. Imagina que você chega na sua casa depois do trabalho, cansado, exausto, todos os dias, já é quase noite. E você entra pela porta da sua casa e pisa numa pecinha de Lego, daquela que parece que se enfiou uma pedra no seu pé. E isso te irrita, porque puta que pariu. Eu tô chegando exausto do trabalho na minha casa, que deveria ser o lugar onde eu me sinto bem, e todo dia eu entro e piso num brinquedo. Isso te deixa puto. Mas aí, quando você começa a ressignificar as coisas, você começa a pensar de outra forma diante de problemas como esse. Você começa a encarar aquela pecinha de Lego como uma presença de uma criança saudável na sua casa, que tem energia e saúde para brincar, que é o seu filho, que é uma grande fonte de amor na sua vida. Você está entrando na sua casa, que é um lugar onde você tem segurança, você tem um teto, você tem uma cama quentinha, você tem comida, geladeira cheia, você tem um chuveiro quentinho, você tem condições de comprar brinquedos para o seu filho deixar no auge da brincadeira, espalhado no chão para você pisar quando entra em casa. Você entende? É uma outra forma de você encarar as mesmas coisas da sua vida. Quando a gente fala em se reinventar, muita gente imagina que a pessoa vai ter que criar uma nova vida para ela. Não,
ela vai precisar aprender a lidar com as mesmas coisas de uma outra forma. Que forma é essa? Uma forma que não gere estresse. Estresse é o quê? Cansaço mais medo. Cansaço mais medo mais culpa é o quê? O burnout. Você vai começar com o processo da psicoterapia a encarar as coisas de uma outra forma, sem medo e sem culpa. Você vai começar a querer conquistar as coisas na sua vida porque elas fazem você feliz. Se aquilo tudo que você amealhou até ali não te faz feliz, o que faz? E você passa a ir atrás dessas coisas. Você começa a usar a sua energia, a sua saúde, o seu esforço para conquistar coisas que fazem sentido para você e não para todo mundo. Até porque, e eu espero que isso já tenha ficado claro para você, as pessoas julgam a gente não pelos nossos erros, elas julgam a gente, ponto. Pelo que você erra, pelo que você acerta. Quando você está na merda, quando você está no auge. Sempre as pessoas estão te julgando e nós a elas. É normal. A nossa lição de casa é, no meio disso tudo, encontrar uma maneira de lidar com a nossa vida, com as pessoas, com o trabalho, com o dinheiro, com os problemas, com as pressões, com as metas, com as expectativas, com os limites, com as críticas, com os erros, com o crescimento, com as mudanças, de uma forma que mantenha a nossa saúde física e mental num nível bom. Isso é se reinventar. É ressignificar as coisas do seu dia a dia. É aprender a fazer escolhas diferentes. É aprender a focar nas coisas que deixam você feliz. É aprender a se desprender um pouco do julgamento das pessoas. É entender o que do que elas falam é realmente com você, porque geralmente é com elas. É se libertar desse sentimento de fracasso, de ser errado, de não ser bom o suficiente. É desmontar as crenças que fazem a gente acreditar que a gente tem culpa, que a gente errou, que a gente não é bom o suficiente. Eu não vou dizer que fazer isso é fácil, tá? Porque não é. E você sabe tão bem quanto eu. Estamos aqui na luta. O processo de recuperação de um burnout é difícil, é complexo e demora por esse motivo. Porque a gente precisa dele para mudar coisas que são fundamentais na nossa vida, que são essenciais na nossa vida, que a gente às vezes já veio com elas no HD de fábrica, que a gente às vezes não tem referência de como é ser diferente, mas a gente precisa aprender a ser. Não é fácil, não é rápido, mas, cara, vale a pena. É um esforço muito maior você continuar vivendo de acordo com o que você acha que esperam de você. Acredite em mim. Se reinventar pode parecer, num primeiro momento, um caminho mais difícil, mas não é. O caminho mais difícil é o que hoje pode parecer mais fácil. Ou seja, hoje parece mais fácil a gente continuar trabalhando da mesma forma, continuar fazendo as coisas do mesmo jeito, continuar com as mesmas pessoas à nossa volta e fingir que não é com a gente. Só que isso a gente já viu que não dá certo e a longo prazo estou aqui para te falar que fica bem pior. Esse é o caminho difícil. O caminho que hoje parece difícil, mas que é o fácil a médio e longo prazo, é você agora ressignificar tudo e passar a viver a partir daqui de uma forma muito mais leve e feliz que você nunca imaginou que pudesse e merecesse, mas merece. E o burnout está na sua vida por isso. Para você mudar tudo e ser feliz. Agora, bora ser feliz. Fiquei empolgada e não falei, oi, meu nome é Roberta. Então, se você chegou aqui agora, gente, playlist básico do básico. No descritivo tem os primeiros vídeos do canal que falam a coisa que mais me perguntam, como você descobriu que estava com burnout. Tem o link para você comprar meu livro. Tem a resposta que todos fazem, apesar de estar no começo do vídeo. Roberta, qual é o seu Instagram? E tem o link para você ouvir os áudios dos vídeos lá no Spotify. No mais, peço sempre para você interagir de alguma forma, like, dislike, se inscreve, porque o engajamento faz com que o YouTube entenda a relevância do vídeo e ofereça para mais gente. Você
sabe tão bem quanto eu o alívio que é descobrir que tem mais gente passando por isso, que não é coisa da nossa cabeça, que a gente não está maluco.